ministro Fernando Haddad acabou de falar sobre essa hipótese, né? Ele chamou de hipótese de tirar as estatais do arcabouço fiscal, apesar de ter sido um projeto de lei enviado e assinado pela equipe econômica, segundo o Estadão. Haddad acaba de falar agora, não há hipótese de tirar as estatais do arcabouço fiscal. Algumas estatais dependentes podem deixar de ter essa condição. E a intenção do governo é que as estatais não dependam mais de recursos orçamentários. O ministro, falando ali um pouco antes do encontro com o presidente Lula, né, que está acontecendo, esse encontro com os banqueiros, inclusive, disse que uma lei ordinária não poderia alterar a regra das estatais dentro do arcabouço fiscal. Ele não citou quais seriam, então, as empresas estatais que poderiam deixar de ser dependentes. Apenas afirmou aqui que o governo quer apresentar um plano de trabalho para que as estatais deixem de ser dependentes do orçamento. O ministro foi muito taxativo, segundo, né, aqui o broadcast, trazendo essa informação agora, dizendo que a mudança em estatais não tem a ver com o arcabouço, mas sim em torná-las menos dependentes. O limite para despesas está contido no orçamento. E aí, Bruno Musa, como é que você vê, de fato, aqui, né, o argumento utilizado pelo ministro Fernando Haddad? Não há hipótese de tirar do orçamento, mas algumas sairão. O objetivo é torná-las menos dependentes. O limite para as despesas está contido no orçamento. Bom, vamos lá. Eu sou libertário, né? Eu não acredito em político. Eu acho que a mudança acontece de fora para dentro, não de dentro para fora. No meu entender, ele joga no ar, vê como é a receptividade da mídia, do mercado, dessas notícias, recuam ou avançam. Ou mudam a velocidade com que eles avançam. Essa é a ideia deles. O Lula, nesse evento que você está falando, ele acabou de falar novamente que gasto é investimento. Ele não aprendeu a página 1 de economia, ele continua batendo isso em anos. Em anos. Então, as ideias deles são justamente essas. A questão é, podemos acelerar ou vamos implantando de pouco em pouco? Essas estatais que você falou, segundo a própria notícia do Estadão, que são dependentes do orçamento federal, elas têm um orçamento próprio dessas 17 estatais que supostamente sairiam agora, deixariam de ser dependentes do governo federal, um orçamento de 39 bilhões que o governo gasta com elas. Sabe quanto que menos de 5%, 1,7 bilhão, vem de arrecadação própria das empresas? Elas têm um orçamento de 39 bi e 1,7 bi é o que elas geram de receita. Quem paga esse restante dessa conta? Nós, o orçamento federal. E eles querem tirar agora da transparência para poderem gastar mais e sobrar espaço no fiscal e falar, ok, podemos gastar mais. Só que o endividamento continua subindo e as pessoas já começaram a ver isso. Não adianta você a todo custo cumprir o arcabouço fiscal. Se você aqui por fora está fazendo regras fora do jogo, não adianta, são chamados gastos parafiscais que nós já falamos aqui e vários economistas já publicaram notícias e mostrando ponto a ponto sobre isso. Eu também fiz um vídeo detalhando todas as empresas que estão sendo usadas como gastos parafiscais e o Rogério Xavier ontem falou que os gastos parafiscais, ou seja, aquilo que o governo vem maquiando e tirando do orçamento, mas gastando, já ultrapassa 100 bilhões de reais. Então nós estamos falando que é uma maquiagem clara do próprio governo em cima disso. E na minha opinião, eles vão tentando todas as formas. Por quê? Porque o Lula não é a favor de cortar gastos. A única forma que ele sabe governar é aumentando gastos e endividamento das famílias e do governo. Repara no Lula 1 e no Lula 2, só que o cenário era diferente. Commodities em alta, China comprando tudo, endividamento das famílias e das empresas e dos governos muito menores do que é hoje. Chega um limite. E nesse limite, essa política de intervenção e gasto público está acabando. E o preço chega. É isso, moeda mais desvalorizada do que nunca. O Haddad acaba de falar, estamos trabalhando para afastar os fantasmas sobre o arcabouço fiscal. Faremos anúncios sobre revisão de gastos quando houver alinhamento dentro do governo. A agenda da revisão será prioritária e está traçada até o fim do ano. Haddad também disse aqui que falar agora só irá gerar confusão nas explicações dos exercícios que são feitos pelos técnicos. O ministro diz aqui que o governo tem então feito alguns desenhos de propostas que são mais consistentes e que podem
dar vida longa ali ao arcabouço fiscal. Diz que provavelmente a agenda de revisão dos gastos vai incluir as mudanças constitucionais, né? Falando aí exatamente, né? Falando sobre estes anúncios das revisões de gastos, que só vai acontecer quando houver um alinhamento dentro do governo. Ou seja, né? A gente percebe que ainda não há esse alinhamento. Inclusive ontem a própria Tebet falou, né? Vamos validar ali com o presidente Lula, mas é tabu BCP. Enfim, né? Dá ali, acho que fica muito clara essa sinalização de que essa é uma vontade do ministro, até porque quer manter esse arcabouço fiscal em pé, mas não talvez seja a vontade por parte do presidente. Como você bem falou, ele acabou novamente de afirmar que gasto é vida, né? Vamos lembrar que a Tebet, enquanto ainda concorria à presidência da República, sendo uma opositora ao Lula, ela falava de responsabilidade fiscal. Vamos lembrar que o Alckmin, a mesma coisa nos seus anos anteriores, também falava de responsabilidade fiscal, que não voltaria à cena do crime e agora está junto. Todos estão juntos ali e o Alckmin fazendo até campanha para o Boulos, ou seja, indo a favor de ideias que não pregam a responsabilidade fiscal, porque é abertamente isso que eles defendem. Então, você vê que é tudo junto, se mistura, e o que eles acreditavam há dias atrás não muda mais absolutamente nada. Tanto faz, eles vão simplesmente jogando ao vento. Quando ele fala que os fantasmas devem ser espantados, então eu acho que ele está falando que eles mesmos, com essas ideologias, precisam ser afastados do governo o quanto antes. Porque o Brasil está indo para um caminho perigoso de endividamento, Paulo. Muito bom hoje, por sinal, trazendo aí muitas questões. A gente fica, muitas vezes, parecendo que a gente é repetitivo, né? Diante de um tema que a gente sempre fica debatendo, mas ainda assim a gente acaba sempre se surpreendendo, né? Tem uma frase do Dumas que ele falou exatamente no início ali do governo Lula 3, que eu não esqueço e eu acho que é ótima, que é surpreendente como a gente ainda se surpreende, né? Em relação a muitas dessas notícias. Queria que você deixasse as suas considerações finais desta semana. Eu falo sempre isso, Paula, a gente não devemos parar de nos surpreender com o óbvio. Isso é o que é. A questão é como nós lutarmos contra isso. E lutarmos, o único caminho que eu acredito é com ideias. E para isso as pessoas precisam sair um pouco dessa polarização que a gente vive. E basicamente na polarização você tem A e B. Se você é do B, você acaba chancelando tudo que o seu B faz. Porque se você acaba criticando alguma coisa de B, já te colocam como se você fosse apoiador de A. Só que aí a gente não avança. A gente fica nessa eterna discussão rasa, pobre, que não nos avança. E basicamente a gente continua sendo o país de sempre. Né? Dá uma olhada, olha a PIB per capita, olha a renda per capita, olha o nível de alfabetismo, nível de pobreza. Nós somos um país pobre. Não adianta o Zé Dirceu virar público, como ele veio, e falar o Brasil é um país rico. Não é. Não é porque o Brasil tem um solo que dá soja que é rico. Não é. Não é porque você tem 2 metros de altura que você vai ser uma grande jogador de basquete. Você precisa treinar, você precisa sair do sofá, precisa se exercitar. Não adianta você ter as condições e não fazer nada com elas. Então se permita conhecer ideias novas antes de ficar criticando, dando risadas da ideia do outro, sem ao menos conhecer profundamente. Se o resultado é tentar ser um país melhor, a gente precisa mudar. Se o resultado é continuar sendo essa mediocridade que o Brasil é, a gente continua no caminho certo.